Eduardo Maciel e eu serei o professor de vocês nessa nova disciplina que começa agora, que é Geografia Bíblica. Nós estamos ao vivo com a turma do Rio de Janeiro, tem alunos de Miguel Couto, igual a Paula, tem alunos de Belfor Roxo, como o Gilberto, a Tânia, a Duda, a Kátia, a Cristiane, o Wagner, o seu Pedro, a Tânia, a Duda e alunos espalhados por todo o Brasil aí no Instituto Fastef que assistirão essa nossa primeira aula de Geografia Bíblica. Eu acredito que a Geografia Bíblica ela é de suma importância para a gente não falar algumas coisas que os pregadores de plantão acabam falando, como, por exemplo, Jonas foi cuspido na praia de Nínive. Isso a Geografia Bíblica nos ajuda. A Geografia Bíblica, ela é uma jornada pelos lugares sagrados onde Deus encontrou seu povo e revelou seu plano de redenção para toda a humanidade. No decorrer dessas aulas, vocês receberão conhecimento avançado para entender a geografia tanto do Antigo Testamento como também a geografia do Novo Testamento, os lugares que a Bíblia narra e você já conhece nas histórias, mas que agora a gente vai ter localizações geográficas através de mapas. A criação do mundo e do homem. Essas são as origens do céu e as origens da terra. Quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, mas um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse é o texto da criação. E esse texto ele é muito importante nós entendermos, porque é a partir da criação que nós vamos entender muitos mistérios de Deus. É a partir da criação que nós vamos compreender a geografia, que nós vamos entender a fauna, a flora, que nós vamos entender tudo aquilo que o nosso Deus ele fez, tudo aquilo que o nosso Deus ele criou. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus ele criou todas as coisas, ele viu que todas as coisas eram muito boas. Então foi tudo Deus quem criou. O relato bíblico da criação nos apresenta não apenas um evento cósmico, mas o estabelecimento da geografia sagrada, onde Deus escolhe habitar com a sua criação. Lá no Éden, representa o primeiro espaço geográfico especialmente preparado por Deus para o encontro entre o divino e também o humano. Olha que interessante, né, turma? Nós estudamos há poucos dias atrás que o Éden não é um lugar simbólico, mas sim um lugar literal.
E agora nós vamos ver na geografia bíblica toda essa literalidade. Quando nós falarmos de mares, quando nós falarmos de rios, quando nós falarmos de cidades, de geografias, nós vamos entender tudo aquilo que a Bíblia fala de maneira literal. Ah, professor, mas não existem coisas na Bíblia que são alegóricas? Sim, claro que existem, mas também existe uma literalidade. E essa literalidade, ela tem base justamente na geografia bíblica. O presente divino da terra. Ao examinarmos atentamente o texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 2, nós descobrimos uma profunda relação com a geografia bíblica. Este capítulo é fundamental porque ele abarca diversas temáticas teológicas, geográficas, que moldam a nossa compreensão da relação de Deus, da relação da humanidade, da relação da terra. E a primeira verdade que emerge dessas páginas de Gênesis é o retrato majestoso do Deus Criador. O versículo inicial aponta claramente como causa primária a origem e absoluta do governo soberano de toda a criação do nosso Senhor. Nesses versículos iniciais, nós podemos contemplar tanto a manifestação do Deus imanente, como também a manifestação do Deus transcendente. Quando nos voltamos para compreender os aspectos da transcendência de Deus, a gente percebe a santa separação entre o Deus Criador e a sua criação. Ele permanece infinitamente acima e além de tudo que existe em sua glória incomparável. A criatura somos nós. O Criador é o nosso Senhor. E ele, de maneira divina, começa a falar: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas e a terra seca, e houve a separação das águas e da terra seca. Tudo foi criado pelo poder da palavra, que é o raiar de Deus, que é o start de Deus, que é o power de Deus. Até o quarto dia, ele não tinha feito nem o sol. E o que iluminava a terra? A sua própria luz, que nós chamamos na teologia da luz primeva. Agora, existem dois aspectos do Deus Criador. Primeiro, a sua transcendência. Esse Deus Criador, ele está acima de nós. Segundo, a sua imanência. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Na transcendência, Isaías capítulo 6, versículo 1 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Quem é o Deus transcendente? É o Deus que está infinitamente acima de toda a criação. É o Deus majestoso, é o Deus santo, é o Deus separado em sua glória e incomparável. E para algumas pessoas, um Deus inacessível, um Deus distante. A transcendência de Deus vai falar de algo maior, que o ser humano não consegue compreender na sua totalidade, porque a nossa mente é finita. Já os parâmetros de Deus, eles são
infinito. Mas também esse mesmo Deus, ele é imanente. Efésios 4:6 diz: e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós. Esse mesmo Deus que está distante, na sua glória, na sua majestade, ele também está entre nós, porque ele é o Emanuel. O mesmo Deus que em sua graça infinita escolhe estar perto da sua criação, habitando entre o seu povo e caminhando conosco. Ele é um Deus imanente, porque ele é o Deus Emanuel. Agora, a gente precisa ter um equilíbrio entre a imanência e a transcendência. Porque se você ficar só pendendo para o lado transcendente, você se torna um fanático. E se você ficar só pendendo para o lado imanente, você se torna um cético. Para que você não se torne nem um fanático, nem um cético, você precisa equilibrar essas duas coisas. Essa dupla natureza de Deus, ao mesmo tempo que distante em santidade, ele é próximo em amor. Forma o fundamento da nossa compreensão sobre ele e se relaciona com a geografia terrena e com o seu povo. Então, que a gente possa entender esses dois conceitos, que são dois conceitos que a gente vai falar muito aqui nas aulas de teologia, mas que são de suma importância. Você entender o que é transcendência e você entender o que é imanência. Um Deus relacional. Esse Deus deseja ter contato com o ser humano. Esse Deus deseja ter comunhão com o ser humano. A segunda verdade fundamental que emerge do relato de Gênesis é profundamente tocante. Esse Deus, ele não é apenas o nosso criador distante, mas ele é alguém que busca ativamente relacionamento conosco. Deus deseja se relacionar contigo todos os dias, comigo todos os dias. E como é que eu me relaciono com Deus? Oração, meditação na palavra, devocionais. É dessa maneira que nós nos relacionamos com Deus. Não por uma obrigação, não por um mito, mas por amor. Nós não somos obrigados a falar com Deus. Mas esse Deus que nos ama muito, ele quer estar conosco e se relacionar. Na sua perfeição, que é absoluta e autossuficiente, completa, Deus não precisaria de nada nem de ninguém. Contudo, em seu grande amor, inexplicável amor, ele escolhe não se abster das suas criaturas. Gente, Deus, ele não tem a necessidade de se relacionar comigo ou com você por causa de uma solidão, porque Deus não sente solidão, por causa de uma falta, porque Deus, ele não tem falta nenhuma. Ele se relaciona com as suas criaturas por amor. Eu já ouvi pregadores dizendo que Deus ia lá no Éden conversar todas as tardes com Adão, porque Deus estava se sentindo sozinho. Ele criou Adão, ele criou Eva, porque Deus estava se sentindo solitário. Não. Deus não tem essa debilidade. Deus se relaciona conosco por amor. Amor divino. Amor que deseja se relacionar intimamente com aqueles que ele criou. Habitat preparado
Deus preparou a terra cuidadosamente, planejou o Éden para ser um lar. E se o pecado não tivesse entrado, todos nós estaríamos lá no Éden. É que o pecado entrou e estragou tudo. Mas se o pecado não tivesse estragado tudo, todos nós estaríamos no Éden hoje. O Criador, Todo-Poderoso, ele não apenas forma um mundo, mas ele prepara o mundo para que seja um lugar específico, um lar, um jardim, onde o ser humano possa caminhar, conversar com aqueles feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a geografia bíblica, que é o que a gente vai estudar hoje e nas próximas aulas, ela não é acidental, mas ela é intencional. Cada montanha, cada vale, tudo foi preparado com um propósito sagrado. Não pense você que Deus ele cria as coisas de qualquer maneira, no improviso, na correria. Não. Deus ele é o arquiteto, é o que planeja, Deus é o engenheiro. Deus é aquele que faz tudo, mas tudo com uma excelência muito grande. Ele é o criador de todas as coisas. E a terra? A terra é o presente de Deus. Ela foi um habitat escolhido. A geografia bíblica mostra isso, que Deus ele deu a terra para o homem. O pecado vai estragar tudo, acabei de falar, porque foi nossa última disciplina. A terra foi presenteada para a humanidade, porém, Lúcifer se corrompeu e estragou tudo. Mas a promessa divina é que, apesar da queda, apesar dos pesares, se nós ouvirmos as promessas de Deus, haverá restauração. Se ouvirmos, se obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Você já entrou em alguma loja para comprar alguma coisa e o vendedor achou que você tinha cara de pobre e nem deu muita bola para você, não queria nem vender porque achou que você não tinha dinheiro? Já aconteceu isso com você? Teve um grande empresário que era ovelha minha, o Isaías. Ele entrou numa loja para comprar o carro zero dele, mas ele não passou em casa, não tomou um banho, foi todo sujo do trabalho. E nenhum vendedor queria dar atenção porque acharam que ele não ia comprar. Gente, as Sagradas Escrituras dizem que eu e você vamos comer e desfrutar do melhor dessa terra. Por mais que alguém olhe para você e te despreze, acha que você não tem uma condição financeira, acha que você é pobre, é isso, é aquilo, a Bíblia diz que nós somos reis. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e que essa terra é nossa. Qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico é que a bênção está sobre a terra de uma maneira intrínseca, ligada à obediência a Deus. A geografia bíblica ela não é neutra, não. Ela vai responder essa relação entre Deus e o seu povo. Então, as bênçãos, elas estão ligadas à obediência. Se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Se eu viver no erro, na desobediência, as coisas aqui nessa terra serão inchada, labuta, cansaço e enfado. A obediência, ela traz benefícios para nós. Todo israelita que obedeceu fielmente a palavra do Senhor,
ele pôde desfrutar plenamente dos benefícios da terra prometida. Lá naquela terra manava leite e mel, as colheitas eram abundantes, os rebanhos eram prósperos, havia paz nas fronteiras daquela terra, tinham sinais tangíveis de que a bênção de Deus estava sobre eles. Eles só precisavam de uma coisa: andar em obediência. E é o que você precisa. O Gilberto, que está com a câmera aberta, a Kátia, que está com a câmera aberta, a Cristiane, que está com a câmera aberta, vocês só precisam disso. Para ser abençoado, é só obedecer. E foi justamente isso que Adão não fez lá no Éden, né? Pereceu porque não obedeceu. A terra fluindo leite e mel não era apenas uma metáfora. É uma realidade geográfica, agrícola, para aqueles que honraram a aliança com Deus. Qual é o lugar dessa terra prometida? Os Emirados Árabes. Você já viu tanta riqueza, tanto petróleo, tanta coisa que tem ali? O atual Iraque, onde os Estados Unidos ficam com um zóio desse tamanho aqui para entrar no Iraque. Só que essa terra Deus ele deu para a gente, para que pertencesse aos filhos dele, para que não houvesse fome, guerras, para que não houvesse desnutrição. Nós precisamos entender que a geografia bíblica ela também vai falar para nós da herança de Deus. Ela também vai trazer para nós uma terra próspera, uma ideia de terra próspera. Herdeiros da criação de Deus. Quem é? Todos nós. A terra pertence ao Senhor. Só que Deus colocou a gente aqui como mordomos. Não somos dono do mundo, mas somos filhos. Filhos abençoados. Qual é o princípio imutável? Todo israelita que obedecesse à palavra de Deus poderia desfrutar dos benefícios dessa terra. E isso permanece até as nossas gerações. Qual é a nossa herança espiritual? Embora a igreja não tenha recebido diretamente a promessa de terras geográficas específicas como foi para Israel, nós temos o direito de nos beneficiar daquilo que o Senhor tem para nós. E tudo que Deus tem para mim, eu quero. Todas as bênçãos eu quero. Porque tudo pertence a Deus. O Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Se tudo é de Deus, eu quero tomar posse das mais valiosas bênçãos que Deus tem para nós. A geografia bíblica, então, ela vai ensinar para você e para mim que nós não somos órgãos. A gente não está vagando nesse mundo aqui sem direção. Nós somos filhos amados, nós somos filhos legítimos e nós temos o direito de desfrutar da criação do Pai. Cada montanha, cada vale, cada rio, cada criação de Deus vai proclamar a sua soberania, a sua generosidade para com aqueles que o amam e o obedecem. E ainda tem filho de Deus que não viaja. E ainda tem filho de Deus que não vai à praia. Ah, ir para a praia é pecado. Mas quem é que criou a praia? Foi Deus que criou o mar para você dar um mergulho, que criou as montanhas, as serras, para você ficar lá numa pousadinha, pelo menos uns 3 dias no final de semana. Ah, mas eu ainda não tenho essa condição. Deus ele vai lhe dar essa condição. Tudo é planejamento. Você pode se planejar o ano todo de 2026, 2027, 2028, 2029,
e no final do ano você faz uma viagem. No final do ano você tira uns dias assim para conhecer um lugar lindo e dizer: foi o meu pai que fez. Foi o meu Deus que fez. Eu sou grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos entregado. Existem alguns princípios morais dentro dessa terra. Deus coloca o homem na terra para que o homem, de maneira intencional e proposital, pudesse ser o guardião dessa terra. Lavrar, multiplicar, crescer. Ordens de natureza moral. Deus estabelece o homem e dá para eles princípios morais. A gente não foi deixado no Éden sem punição, sem direção, sem princípio. Tanto é que Deus falou: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O homem não ouviu, o homem não prestou atenção. Há um propósito e uma direção divina. Dessa maneira, você não é largado no universo. Você recebe princípios morais que vão guiar a tua existência. Ah, eu faço o que dá na minha telha. Não. Nós fazíamos o que dava na nossa cabeça quando a gente não tinha compromisso com Deus. Hoje você tem um compromisso com o Senhor. Hoje você é uma nova criatura. Sua vida está dentro de um propósito. Sua vida está dentro de uma direção. E um lar abençoado, hein? Nesse ato de doar, Deus ele não entrega apenas um habitat estéril, vazio, mas Deus nos abençoa ricamente para que esse lugar fosse o nosso lar, para que você desfrutasse de todas as bênçãos que Ele tem para você. E não são poucas bênçãos que o Senhor ele tem para nós. A geografia bíblica, ela não é meramente física, ela também é moralmente significativa. Cada lugar onde Deus coloca o seu povo vem acompanhado de um propósito divino, de uma direção clara e de bênçãos abundantes para aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Então, nós temos o nosso dever ético, nós temos o nosso dever moral, nós temos o nosso dever espiritual. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, diz a Bíblia que ele está até pecando. Quais eram os rios do Éden? Existiam 2 rios lá no Éden, né? O Tigre e o Eufrates. Eles eram sinônimo de vida e também sinônimo de fertilidade. O livro de Gênesis não menciona os rios do Éden por acaso. Ao citar cuidadosamente essa localidade, o texto bíblico declara uma verdade fundamental. Foi um local dado por Deus. E esse local, ele era rico, ele era fértil, ele era absolutamente cheio de vida. Porque toda morte, toda destruição, todo roubo não procede de Deus. Procede do maligno. Quem veio para roubar, matar e destruir foi Deus? Claro que não. Foi o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Então, o que Deus faz lá no Éden é sinônimo de riqueza, fertilidade e vida. Vida em abundância. O Senhor veio para nos trazer
muita vida. E muita vida com abundância. Na geografia bíblica, os rios apresentam dois sentidos profundos. O sentido simbólico é o que diz Salmo 1:3. Esses rios representam bênção, vida, prosperidade, espiritualidade para aqueles que são plantados junto às correntes de águas. Lembrei até de um louvor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Parece que as músicas, os louvores de antigamente tinham mais conteúdo bíblico, né? Era a palavra cantada. Eu tenho saudade dessa época que nós cantávamos a palavra. Mas é um outro papo para uma outra aula. E o sentido literal dos rios Tigre e Eufrates? Eram rios reais que forneciam água, irrigação, sustento, elementos essenciais para a vida física, vida biológica, vida humana. A palavra diz que uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela não morre. E tudo que ela faz prospera. Então ali Deus irriga, ali Deus dá água, ali Deus sustenta. A crescente fértil, que é a região ali do Éden, era o lugar mais rico desse planeta. O povo de Deus, ao longo da história, incluindo Abrão, ou depois Abraão, e os outros patriarcas, Isaac, Jacó, José, peregrinaram constantemente nessas localidades férteis, onde tinha água abundante e, consequentemente, mais produtividade agrícola. A presença de rios determinava uma comunidade próspera e uma comunidade que iria florescer. Então Deus tem um compromisso com o seu povo. Um compromisso de prosperarmos. Eu e você, nós vamos prosperar. Ah, mas eu estou numa fase da vida que eu não quero fazer mais nada para ninguém. Vai estar com a formiga. Ó, preguiçoso. Até quando? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar. Deus, ele ajuda quem arregaça as mangas e trabalha. A vida, ela é muito dura para quem é mole. E nós não podemos ser mole, não. 6 coisas fundamentais na geografia bíblica. A geografia bíblica, ela é uma disciplina essencial para eu e você compreendermos profundamente as escrituras sagradas. Diversos estudiosos e teólogos desenvolveram uma abordagem própria para explorar esse campo fascinante. Mas existe um consenso sobre 6 pontos fundamentais que vão formar a base do nosso estudo. São esses 6 pilares que vão permitir eu e você mergulharmos ao longo dessas aulas no contexto histórico, cultural, geográfico, onde os eventos bíblicos aconteceram, onde os eventos significantes e enriquecedores são usados como apoio para a nossa interpretação das Escrituras. Então, se você tem um conhecimento de geografia bíblica, você jamais vai falar que o grande peixe cuspiu Jonas na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia.
Você nunca vai falar, ai, coitadinha da viúva de Naim, o seu Naim era tão legal, era um homem tão trabalhador, o seu Naim. Naim não era o nome do marido, Naim era o nome da cidade. A geografia bíblica faz você entender essas nuances, essas curiosidades culturais, geográficas e também históricas. O primeiro ponto dos 6 é o estudo do mundo antigo. É a base histórica. É o estudo propriamente dito da geografia bíblica, que deve começar com a compreensão desse mundo antigo, dessa linha cronológica, que vai nos revelar informações cruciais. A realidade, como viviam os primeiros seres humanos, os patriarcas. O início desse período das civilizações, das tribos, o que moldou o Oriente Médio, os sumérios, os acadianos, os egípcios, os babilônicos. Compreender as culturas ancestrais é fundamental para que a gente tenha um contexto macro do surgimento do povo de Israel. O mundo antigo nos mostra que existiam várias rotas comerciais, vários impérios dominantes, várias línguas faladas, vários sistemas que acabaram influenciando a formação dessas narrativas bíblicas. Olha a importância dessa disciplina. É uma das mais importantes num curso de teologia avançado. Porque quando vocês chegarem lá no bacharel, vocês vão tirar de letra. Hoje o Zé Ricardo estava falando comigo, professor, posso começar o bacharel semana que vem? Falei, pode, Zé. Sabe quando que o Zé terminou o avançado? Sexta-feira passada. Ele já emendou, porque ele tem sede de conhecimento avançado. E você e eu também temos que ter essa mesma sede, para não parar, para não retroceder, para a gente caminhar junto, já que essa turma é boa, para o bacharel. Vamos todo mundo para o bacharel. Segundo ponto do 6. A geografia física da Palestina, chamada Terra Santa. Os limites territoriais, as fronteiras naturais que definiram a Terra Prometida desde o Mediterrâneo até o Rio Jordão. A topografia que a gente vai ver nas próximas aulas, montanhas, vales, desertos, que moldaram a vida do povo. As planícies e os planaltos, que foram aquelas áreas férteis, elevadas, que determinaram o assentamento agrícola. A geografia física da Palestina, ela é marcada por uma diversidade surpreendente. Numa área relativamente pequena, tá? Do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Do ponto mais baixo da Terra, que é o Mar Morto, até o ponto mais alto, que é o Monte Hermon, a topografia influenciou profundamente eventos bíblicos e a vida cotidiana do povo de Deus. Inclusive, se você quiser fazer uma viagem para Israel e cortar do Mar Morto até o Monte Hermon, você faz isso em aproximadamente 12 horas. Você vê que não é tão grande Israel. É do tamanho mais ou menos de São Paulo. Claro que tem estradas melhores, estradas não tão boas assim, mas você consegue ir de um ponto a outro desse país, no máximo 12 horas. Alguns conseguem bem, mas bem antes, dependendo das estradas. O terceiro ponto dos 6
é a geografia humana da Palestina. As habitações, as moradias. Como é que o paralítico ele foi colocado em cima do telhado e destelharam para colocar Jesus ali, o paralítico ali dentro da casa que estava lotada para ver Jesus? É porque o telhado não era igual os telhados e as telhas que a gente constrói hoje, é diferente. A gente vai falar nas próximas aulas dessas habitações. Vamos falar também de indumentária. O que é indumentária? O vestuário, os costumes que eles tinham. Quando a Bíblia fala que não é honroso a mulher colocar roupa de homem, nem o homem colocar roupa de mulher, não está falando de saia, não está falando de calça. Porque basicamente todos eles usavam um vestidão, uma túnica. Ah, eu pensei que roupa de homem era calça e roupa de mulher era saia. Não, não é isso não. A Bíblia está falando de roupa íntima. Não é honroso para um homem usar roupa íntima feminina. E não é honroso para uma mulher usar roupa íntima masculina. É isso que a Bíblia fala. Então a geografia bíblica nos ajuda nessa indumentária, nesse vestuário. Número 4. A geografia econômica da Palestina. E aí, falando de economia, nós temos 3 aspectos: a agricultura e os recursos, a pecuária e a criação, e os recursos minerais. A geografia econômica vai explicar que certas regiões eram prósperas, enquanto algumas regiões eram mais pobres. Isso até hoje, né? Por causa da agricultura, da pecuária e dos recursos minerais. A disponibilidade de água, a qualidade do solo, o acesso às rotas comerciais, estradas, recursos minerais, vão criar desigualdades econômicas significativas. Se a gente parar para compreender essa dinâmica, vai nos ajudar a entender muitos conflitos e também muitos movimentos populacionais descritos nas Escrituras. Eu vou fazer até um comparativo aqui com o Rio e São Paulo. Por que São Paulo é o estado do Brasil mais rico e o Rio de Janeiro a cada dia está empobrecendo? Justamente por essa dificuldade, justamente pelo crime organizado, justamente pela falta de uma sensação de segurança. Aí as empresas ficam com medo de se instalar no Rio de Janeiro. As indústrias vão embora. Eles não querem ter as suas cargas roubadas. Então aí vai haver uma desigualdade. O item número 5 é a geografia política, que fala da origem do povo de Deus, do chamado de Abrão, da formação das 12 tribos de Israel. Fala do tempo dos juízes, que é um período de transição. Fala do Reino Unido, com os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. E depois a divisão do reino, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá, Israel, 10 tribos, 2 tribos. A gente também vai falar de geopolítica. Vocês vão estudar bastante coisa sobre geopolítica. E por último, a geografia da Ásia Menor, que é o mundo que eles conheciam na época. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho já tinha sido pregado em quase todo o mundo, ele não estava falando da Oceania, da Europa, da África e das Américas. Ele estava falando desse pedaço aqui particular que eles conheciam. O estudo da Ásia Menor nos leva além das fronteiras de Israel, explorando as regiões onde o cristianismo primitivo floresceu. Essa área incluía cidades importantes como Éfeso,
Colossos, Filipos e muitas outras mencionadas no Novo Testamento com as missões de Paulo. Aqui nós examinaremos também os aspectos fundamentais de economia, de costumes, de regionalidade, a topografia influenciada pelo comércio e as comunicações. E daremos uma especial atenção às viagens missionárias do apóstolo Paulo, aquilo que ele fez lá nas suas igrejas, na sua comunidade cristã, começando ali missões, começando ali a evangelização de todo o mundo. Se você não teve ainda o módulo Atos dos Apóstolos, quando nós estudarmos juntos Atos, a gente vai ver todas essas rotas missionárias do Paulo. Agora, talvez você me pergunte qual é a importância de nós estudarmos geografia bíblica. Professor, para que estudar geografia bíblica em um curso de teologia? Porque tudo que nós estudamos está profundamente interligado. As teologias sistemáticas, teontologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, harmatiologia, soteriologia e o próximo módulo, escatologia. A hermenêutica, que ajuda você a interpretar as escrituras. A exegese, que vai ser uma disciplina no bacharel, que você vai entender os textos obscuros, como, por exemplo, Judas, ele se enforcou ou não? Tem gente que diz que Judas, ele se enforcou, mas a Bíblia não fala isso. A gente vai estudar em exegese. A gente vai interpretar no bacharel. Tudo está interligado. A geografia bíblica, ela faz parte desse contexto. Contextualização histórica, compreensão profunda, conexão espiritual e defesa da fé. Defesa da fé é apologética. Vocês também verão em bacharel, no bacharel de teologia, o professor Renato ou o professor Ademilson vai falar sobre apologética com vocês. E a conexão espiritual? A conexão espiritual é para que o nosso curso de teologia não seja meramente uma teoria. Porque tem gente que tem muita teoria, mas pouca prática. E a vida cristã não é você ter milhares de livros. A vida cristã é prática. A cada dia nós devemos praticar. Então tem que haver essa unção, essa junção, essa união da teoria e da prática. Até aqui tudo bem, turma? Tati, alguma dúvida? Gilberto, Wagner com a câmera desligada, Cristiane, Paula, Pedro, Duda, Tânia, Cristiane Simões com a câmera desligada. Vocês sabem que quando vocês ficam com a câmera desligada, parece que eu tô falando sozinho. Mas quando vocês ligam a câmera e eu vejo vocês, aí eu fico feliz, porque eu sei que você tá aí do outro lado, prestando atenção. Nenhuma dúvida? A gente pode continuar? Então vamos falar dos pontos cardeais da geografia bíblica. A gente aprendeu isso lá no colégio. Lá em 1900 e vovó era menininha ainda. Norte, sul, leste, oeste. O norte é representado por Tapson, em hebraico, frequentemente associado às ameaças e invasões dos impérios mesopotâmicos, porque eles atacavam pelo norte. O sul é conhecido como Negev,
representa tanto a direção quanto também uma região desértica ao sul de Judá. O leste, que também é chamado de Oriente, é o que nós chamamos de Quedem, é o lugar onde nasce o sol. Todo dia de manhã, quando você olhar o sol nascendo, você já sabe que ali é o leste. E o oeste, que é o ocidente, é denominado de Yam, significa mar, e ele se refere ao mar Mediterrâneo, é também aonde há o fim da tarde, né? O entardecer, aonde o sol se põe. Lá na apostila, eu coloquei mais fácil para você, tá? Norte, sul, leste, oeste. Aonde que o sol nasce? O sol nasce, o sol desaparece. Eu coloquei mais fácil, tá? Ali você consegue visualizar. Aonde o sol nasce, aparece, é o leste. Ou nascente. E aonde o sol desaparece é o oeste. Ou poente. É só você lembrar todo dia de manhã onde você vê o primeiro sol batendo na tua janela. E também tem os pontos colaterais, né? Que são os intermediários entre o norte, sul, leste e oeste. Entre o norte e o leste, nós temos o noroeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o oeste e o norte, nós temos o sudeste. E entre o sul e o leste, nós temos o sudoeste. É importante vocês entenderem esses pontos aí colaterais, porque eles estão no meio, tá? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Estão no meio do norte, sul, leste, oeste. A gente entender as direções. Porque você sabia que até o acampamento das tribos de Israel estava dentro de uma direção? Olha que bonito. As tribos de Naftali, Dan e Aser estavam lá no norte. As tribos de Manassés, Efraim e Benjamim estavam ao oeste do tabernáculo. Simeão, Rubi e Gate ficavam ao sul. Zebulon, Judá e Isacar ficavam ao leste. Deus é organizado demais, né? A obra de Deus tem que ser organizada assim, ó. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de coisas que a gente não planeja. Deus, ele gosta de tudo planejadinho, tudo no esquema. Porque quando nós planejamos, quando está no script, tem menos chance de dar errado. Entendem isso? Vamos falar sobre os mares narrados na Bíblia. E depois desse tema, a gente finaliza a aula para que na próxima aula a gente comece a partir dos mares. Vamos ver os rios, vamos ver as montanhas, vamos ver as planícies, vamos ver as cidades nas próximas aulas. Hoje foi só a introdução e os mares. Os mares narrados na Bíblia são mencionados, são fundamentais para a geografia bíblica, para o comércio. São citados nas narrativas do Novo Testamento. Compreendem uma localização característica. Os mares são essenciais para os eventos narrados nas Escrituras. Na próxima sessão a gente vai explorar todos esses mares. O Mar Negro, o Mar Élcino, Mar Morto, o Mar Egeu. Existem vários mares que a Bíblia fala. O Mar da Galileia,
o Jordão. Vamos começar pelo Mar Negro. O Mar Negro, ele é conhecido na antiguidade como Ponto Élchino, ou simplesmente Élchino. É um mar interior localizado entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Então ela vai cortar ali mais ou menos a Turquia, com aproximadamente 436.400 quilômetros quadrados. É bem grande. Esse mar era considerado um dos mais importantes para a navegação e o comércio da época bíblica. A relevância bíblica desse Mar Negro é que, embora ele não seja mencionado diretamente nas Escrituras com esse nome, Mar Negro, ele foi muito conhecido nas civilizações bíblicas. Ele situava-se nas rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo às regiões do norte. O nome Élchino significa hospitaleiro. E em grego tem um contraste com o nome anterior, Acheinos, que é inóspito, refletindo uma mudança de percepção dos navegadores gregos sobre essas águas à medida que eles exploravam. Então, nós temos uma fotografia aqui, um mapa, né? Do Mar Negro, essa parte aí azul, perto da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, perto da Moldávia, da Romênia, da Bulgária, da Geórgia. Essa é a localização do mar. Alguns países ao longo dos anos vão trocar de nome, tá? Mas esses nomes aqui já são nomes atuais para você localizar o Mar Negro. O segundo mar é o Cáspio, também chamado de Setentrional. Mar Cáspio. Ele é conhecido nos textos mais antigos. Ele é o maior corpo d'água. Ele tem aproximadamente 371 mil quilômetros quadrados. Sua área é bem grande. Ele vai se localizar entre a Europa e a Ásia, que são continentes vizinhos. E esse mar era conhecido pelos antigos geógrafos como uma divisão natural dos continentes. De um lado dele, Europa, do outro lado dele, Ásia. Ele tem uma localização estratégica. Ele é falado dentro do contexto bíblico de Jafé, um dos filhos de Noé. Depois do dilúvio, ele vai para essa região em Gênesis 10 e ele tem uma importância geográfica extrema. Ele é conhecido lá no Império Persa como um significante do povo de Israel durante o período babilônico. Então, a gente tem bastante informação desse mar lá na escravidão, lá nos 70 anos de cativeiro. E eu coloquei ele no mapa aqui para vocês, ó. Hoje ele está perto da Rússia, do Cazaquistão, do Turcomequistão, do Azerbaijão. Essa parte azul aí, que é o Mar Cáspio. É bom a gente aprender, né? Relembrando as aulas do primário, do colegial, do segundo grau. Mar Meridional, também conhecido como Golfo Pérsico. O Golfo ao sul, o Mar Meridional, é denominado
tem a sua denominação antiga, para que hoje a gente conheça-o como Golfo Pérsico. É um importante corpo d'água e é um braço do Mar da Arábia, lá no Oceano Índico. Ele está perto da Península Arábica e do Irã. As dimensões dele são aproximadamente 251 mil quilômetros por hora. E a profundidade dele, 50 metros. Ele é crucial para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ali passa muito navio, muita rota. Na Antiguidade Bíblica, ele foi um dos grandes mares do Império da Mesopotâmia, da Babilônia, da Pérsia. Tem todo um contexto histórico no Golfo Pérsico, que lá atrás era chamado de Mar Meridional. Tem também ele no mapa aí para vocês da Google. Ó. É perto do Paquistão, do Irã, de Bahrein, do Catar, dos Emirados Árabes, de Dubai, do Kuwait, aqui embaixo Omã, um pouquinho mais para o lado lá, Arábia Saudita, lá em cima Iraque. Então essa partezinha azul aí, que vai desaguar aonde está escrito Google, já é Oceano Índico. E em cima é o Golfo Pérsico, é o Mar Meridional. Ah, tem um mar que eu duvido que você não conheça. Tem um mar que eu duvido que você nunca tenha ouvido falar. Mar Vermelho. Mar Eritreu. É o mar da libertação. Foi por aqui que o povo passou aos pés seco quando saíram do Egito. Travessia milagrosa em Êxodo 14. Em 1 Reis 9:26, Salomão vai construir uma frota de navios que vão transitar no Mar Vermelho para o comércio de Ofir. E as rotas comerciais, é uma das rotas comerciais mais importantes, que vão ligar a Arábia e a África Oriental. Uma vez um professor ateu disse que o povo não passou aos pés enxutos no Mar Vermelho, não, porque naquela época há uma seca e eles passaram com água no calcanhar. Ele queria, na verdade, desabonar, desacreditar a nossa fé. E aí um aluno muito espiritual, né? Um aluno muito pentecostal, começou a dar glória a Deus, aleluia. E o professor não entendeu nada. Rapaz, eu tô falando que não é milagre, eu tô falando que é seca. Eles passaram com água no calcanhar, no máximo no joelho. E o aluno continuando dando glória a Deus. O professor ateu parou a aula e disse: por que você dá glória a Deus? E o aluno disse: porque Deus é mais poderoso do que eu imaginava. Se realmente só tiver certo e a água era no calcanhar, como que o exército de Faraó morreu todo mundo? Foi todo mundo submerso. Então, não tem como, né? As águas, elas se abriram. Foram 2 paredões de águas. Quais são as características geográficas do Mar Vermelho? Ele tem aproximadamente 438 mil quilômetros quadrados, 2.250 quilômetros de extensão. Ele se divide em 2 braços. Um braço é o Golfo de Suez, a oeste, e o outro braço é o Golfo de Aqaba, ao leste. Suas águas são conhecidas como uma coloração avermelhada por causa das algas que em determinada época do ano a gente encontra ali. E aí nós temos o mapa aqui
do Mar Vermelho está em inglês, mas fica entre o Egito, Sudão e a Arábia Saudita. Essa partezinha aí do meio, Red Sea, Mar Vermelho. Essa partezinha do meio aí, entre Arábia Saudita, Iêmen, e do outro lado Egito, Sudão e Etiópia, é o Mar Vermelho. Tá bom? A localização do Mar Vermelho. Nós temos também o mar chamado Egeu. O mar Egeu tem uma curiosidade, hein? Ele é o mar que banha a ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse. O Paulo navegou pelo mar Egeu. As 7 igrejas do Apocalipse estão banhadas por ele. Tem centenas de ilhas. Olha aqui, o mar Egeu no cantinho direito. Cantinho direito, pé da Grécia. Embaixo da Bulgária, pé da Macedônia. Todos esses pontinhos de terra aí são ilhas do mar Egeu. Temos também o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, como é conhecido, ou o Lago de Tiberíades. Foi aqui que Jesus caminhou sobre as águas. Foi à margem desse mar ou desse lago que frequentemente naquela prainha os discípulos recebiam ensinamentos do mestre. E foi ali também que a multidão, que os 12 foram chamados. Na verdade, os 12 não, né? Só os pescadores. Pedro, Tiago, André e João. Eles se tornaram pregadores de homens, de almas, pescadores de almas. Tá aqui no meio, ó. Genezaré, que é a mesma coisa que o Mar da Galileia. Pertinho de Cafarnaum, de Betsaida, de Tiberíades, um pouco mais distante de Caná, um pouco mais distante ainda de Nazaré, de Naim, que é uma cidade, não é o marido da viúva, embaixo Gadara. Então nós temos aí essa geografia para a gente entender os eventos bíblicos. E o último mar dessa aula de hoje é o Mar Morto. O mar mais salgado do mundo. Não tem vida marinha no Mar Morto. Também chamado de Mar Salgado. Aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. São extremamente salgadas. O nível de salinidade é de 34%. Por isso que a vida não se sustenta ali. E se você tentar mergulhar no Mar Morto, você vai boiar, porque não tem como mergulhar ali. Você vai submergir. O Mar Morto tem uma localização estratégica, ele tem muitos recursos naturais, rico em potássio, rico em betume, rico em muita coisa ali que dá para extrair do mar. E ele também recebe uma profecia futura de Ezequiel 47, do 8 ao 12, que no final dos tempos as águas mortas do Mar Morto serão curadas e haverá vida no Mar Morto. Quando tiver vida no Mar Morto, então está pertinho de Jesus voltar. E por que o Mar Morto ele não tem vida marinha? Porque ele só recebe dos seus afluentes e ele não quer distribuir nada. Ele não quer dar nada para ninguém. Tem muita gente assim que só quer, igual a Dadá, só quer e não distribui. Não é generoso. Aí acaba morrendo. Olha aí o mapa. Do ladinho de Jerusalém, um pouquinho abaixo da Cisjordânia, essa parte pequenininha e azul, o Rio Jordão deságua no Mar Morto, mas o Mar Morto não deságua em ninguém.
Então nós temos aí a localização do Mar Morto. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje e nós estaremos juntos na aula número 2.